Fala, povo de Deus! 50º dia, com certeza não é assim que fala. Dia número 50 aqui da nossa série, o início de tudo, Gênesis capítulo 50. E chegamos ao último capítulo da nossa jornada, amém? Do início de tudo. Depois de Gênesis, o que virá será o livro de Êxodo. Não estou falando aqui no canal, estou falando na sequência da Bíblia. Êxodo, que aconteceu 400 anos depois do povo ter sido feito escravo lá no Egito. Amém? Então, entre Gênesis e Êxodo vai ter aí pelo menos uns 400 anos de distância, tá bem? Capítulo 50, José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsassem o seu pai Israel, e eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois este era o tempo para o embalsamento, e os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à cor de Faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com Faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim, na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei, e assim vai acontecer. Uma comitiva imensa vai para aquele lugar, né? E os seus filhos vão fazer aquilo que o seu pai pediu, porque é isso que os filhos devem fazer, obedecer os seus pais. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que longos sejam os teus dias na terra. Então, desde que a instrução dos pais não vá contra a instrução de Deus, nós devemos obediência aos nossos pais, tá bem? Mas a Bíblia também diz: pais, não irritem os seus filhos, tá? Então nós, como filhos, devemos obediência aos nossos pais. Nós, como pais, devemos não usar dessa autoridade para irritar e causar problemas também aos nossos filhos, amém? Então tem que ter um equilíbrio aí, uma sabedoria das duas partes, é um relacionamento em conjunto. E depois de sepultar seu pai, versículo 14, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir o mal que lhe causamos? Isso é o reflexo de uma alma e um coração ferido, tá? Porque José já está ali com eles há um tempinho e ainda assim eles estão com medo de José, né? Até quando que nós vamos viver com medo de coisas que já passaram, de coisas que não têm mais perigo? Não permita que o medo, meu amigo e minha amiga, encontre morada no seu coração. Existem coisas que já passaram, que já foram resolvidas e você continua com medo. Não permita que isso dirija a sua vida, amém? E então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhes que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, tá vendo? Não tenham medo. Não tenha medo. Deus está falando para alguém aqui: não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Então, todo mal que planejam contra você vai se transformar em bem. Amém? Podem tentar planejar contra você. Deus transformará isso em bênção. Por isso, não tenham medo. Tá repetindo: não tenham medo. Eu sustentarei você e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a sua família e seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito, né? E lá na frente, daqui mais de 400 anos, quando o povo de Israel
for sair do Egito, eles vão obedecer essa ordem de José e vão levar os ossos de José. Amém? Esse é o fim de Gênesis, o início de tudo. E eu espero que essa jornada tenha abençoado você, tenha te ensinado um pouco mais sobre a palavra de Deus, tenha gerado transformação na sua vida. Só receber informação não basta, precisa haver transformação. Mas para que haja transformação, você precisa decidir, crer nisso e viver conforme a palavra de Deus. Amém? Então, por favor, não chegue ao final de mais uma série sendo apenas um ouvinte, mas seja um praticante da palavra de Deus, porque é isso o que vai mudar a sua vida. Amém? Ser uma pessoa positiva não muda a sua vida. Ter informações não muda a sua vida. O que muda a sua vida é praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Um beijo no coração, em nome de Jesus. Hoje é dia 25, fica aí um Feliz Natal para você. Amém? E em janeiro voltamos com mais uma série aprendendo sobre a palavra de Deus. Amém? Mas já fica aqui um spoilerzinho também, que no ano que vem eu estarei fazendo um curso, tá? Vários cursos, na verdade, vão sair em outra plataforma, onde você vai conseguir aprender a colocar em prática todas as técnicas que eu coloco aqui para ler, interpretar e até mesmo te ensinar. Você acha esse canal abençoado? Eu vou te ensinar a fazer isso. Você não precisa se tornar um pastor, você não precisa se tornar um pregador, você não precisa se tornar um youtuber, mas certamente quando você quiser abrir a sua Bíblia e ler, você vai entender, mesmo que não tenha um vídeo meu falando de tal capítulo, tal versículo. Amém? Eu vou te ensinar todas as ferramentas que eu tenho e uso, tá bom? Que Deus te abençoe e tamo junto.